O encontro que mudou 2 vidas. O choro na noite. A chuva caía implacável sobre as ruas desertas de São Paulo quando Thomas Wellington ajustou o colarinho de seu terno italiano e apressou o passo em direção ao prédio corporativo. Aos 42 anos, era o CEO mais jovem da história da multinacional onde trabalhava. Um homem que transformará números em fortunas e códigos em impérios digitais. Sua BMW estava estacionada a apenas alguns metros, mas o som que o fez parar não era o rugido do motor alemão que tanto apreciava. Era um choro. Não qualquer choro. Thomas conhecia bem os diferentes tipos de lágrimas que o dinheiro podia provocar ou curar. Era o som dilacerante de uma criança perdida, um som que cortou através de suas defesas corporativas como uma lâmina afiada através de seda cara. Virou-se lentamente, os sapatos italianos escorregando ligeiramente no asfalto molhado. Ali, encolhido sob a marquise de uma loja fechada, estava um menino que não deveria ter mais de 8 anos. Suas roupas eram farrapos molhados, os pés descalços tremiam contra o concreto gelado, e seus olhos, Deus, seus olhos eram exatamente como seus próprios olhos haviam sido décadas atrás. Thomas sentiu algo estranho acontecer em seu peito, como se uma porta muito trancada estivesse sendo forçada a se abrir. Por um momento, ele não era mais o executivo bem-sucedido que comandava equipes de centenas de pessoas. Era novamente Tommy, o garoto de 7 anos que dormia em abrigos superlotados e sonhava com um lar que nunca conhecera. Ei, disse suavemente, aproximando-se com cuidado para não assustar a criança. Qual é o seu nome? O menino ergueu os olhos, 2 poços escuros de medo e esperança. Miguel, sussurrou, a voz rouca de tanto corar. Eu não consigo encontrar minha avó. Ela estava aqui, e então ela sumiu. Thomas ajoelhou-se, não se importando com o terno de $3.000 tocando o chão molhado. Algo em Miguel o tocou profundamente, talvez fosse o jeito como seus ombros tremiam, ou como ele tentava ser corajoso mesmo estando claramente aterrorizado. Era como olhar para si mesmo através de um espelho do tempo. Miguel é um nome forte, disse Thomas, sua voz mais gentil do que havia sido em anos. Aposto que sua avó está procurando por você também. Que tal a gente ligar para a polícia e... Não. 3 semanas se passaram desde aquela noite chuvosa, e a vida de Thomas havia se transformado completamente. Miguel não era apenas uma responsabilidade temporária. Havia se tornado o centro gravitacional ao redor do qual toda a existência do executivo agora orbitava. O processo de adoção havia começado, documentos foram preenchidos, e a busca pela avó de Miguel revelou uma verdade dolorosa. Ela havia falecido semanas antes, deixando o menino verdadeiramente órfão. Thomas descobriu que cuidar de uma criança era mais desafiador que gerenciar fusões multibilionárias. Miguel tinha pesadelos frequentes, acordando aos gritos no meio da noite. Nesses momentos, Thomas o segurava, murmurando palavras de conforto que ele mesmo nunca havia ouvido quando criança. Era estranho como dar o que nunca recebeu podia ser simultaneamente natural e aterrorizante. Você vai me mandar embora? Miguel perguntou uma manhã, mexendo sem ânimo no cereal importado que Thomas havia comprado. Eles estavam na cozinha do apartamento, a vista panorâmica da cidade se estendendo através das janelas do chão ao teto. Thomas parou de ler os relatórios financeiros, sua atenção completamente voltada para o menino. Por que pergunta isso? Porco é su difficile. A tia no último lugar disse que eu era difícil demais. Miguel não ergueu os olhos do cereal. E você é rico e importante. Aposto que quer um filho que não cause problemas. O coração de Thomas se estilhaçou. Ele se lembrava de se sentir exatamente assim, como um fardo, como alguém que estava sempre a um erro de ser descartado. Levantou-se e foi até Miguel, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Miguel, olhe para mim. Quando o menino finalmente ergueu os olhos, Thomas viu suas próprias feridas refletidas ali. Eu também era difícil quando tinha sua idade. Sabe por quê? Porque estava com medo e machucado. E não há nada de errado em ser difícil quando você passou por coisas difíceis. Mesmo. E eu nunca vou te mandar embora. Nunca. Thomas estendeu o mindinho. Promessa de dedino. É o tipo mais sério de promessa. Miguel hesitou por um momento, então entrelaçou seu dedinho pequeno com o de Thomas. Era um gesto simples, mas selou algo profundo entre eles. Os dias seguintes trouxeram descobertas. Miguel era incrivelmente inteligente, mas havia perdido quase 2 anos de escola. Thomas contratou os melhores tutores, transformou um dos quartos em uma sala de estudos, e descobriu que tinha paciência infinita quando se tratava de ajudar com lição de casa.
algo que o surpreendeu, considerando sua reputação de executivo implacável. Mais importante ainda, Thomas começou a entender como a riqueza podia ser usada para construir, não apenas acumular. Ele estabeleceu um fundo educacional, não apenas para Miguel, mas para outras crianças em situações similares. Começou a visitar orfanatos, não para eventos de caridade superficiais, mas para entender verdadeiramente como o sistema funcionava e como poderia ser melhorado. Uma noite, enquanto ajudava Miguel com matemática, o menino parou no meio de um problema e olhou para ele. Thomas, disse Miguel, ele ainda não conseguia dizer pai, e Thomas não pressionava. Obrigado por não desistir de mim. Thomas sentiu os olhos arderem. Obrigado por não desistir de mim também, garoto. Era estranho como salvar alguém podia acabar salvando você mesmo. 2 anos haviam se passado, e a transformação de ambas as vidas era evidente para qualquer observador. Miguel, agora com 10 anos, havia florescido de uma criança assombrada e desconfiada em um menino brilhante e confiante. Suas notas eram excepcionais. Ele havia feito amigos na escola privada onde Thomas o matriculara, e mais importante, ele sorria. Não o sorriso cauteloso e calculado de uma criança tentando agradar adultos, mas o sorriso genuíno de alguém que finalmente se sentia seguro no mundo. Thomas descobriu que a paternidade havia transformado não apenas sua vida pessoal, mas sua abordagem aos negócios. Ele ainda era brilhante, ainda fechava deals multimilionários, mas agora havia propósito por trás da ambição. Parte significativa dos lucros da empresa era direcionada para iniciativas que apoiavam crianças vulneráveis. Ele havia se tornado o tipo de executivo que outros admiravam não apenas pela competência, mas pela integridade. Pai, disse Miguel uma tarde, a primeira vez que usou a palavra, e Thomas teve que disfarçar a emoção que o atingiu como um raio. Eles estavam no escritório em casa, Thomas revisando contratos enquanto Miguel fazia dever de casa. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você acha que minha avó ficaria orgulhosa de mim? Thomas baixou os papéis, dando toda sua atenção ao menino. Miguel havia progredido muito, mas ainda havia momentos quando as feridas antigas se abriam. Conte-me sobre ela. Miguel sorriu, um sorriso nostálgico mas não mais doloroso. Ela sempre dizia que eu era especial, que um dia eu faria coisas grandes. Ele hesitou. Mas às vezes eu penso, e se ela estivesse errada? E se eu for só mais um garoto? Thomas se levantou e foi até a estante onde guardava uma foto. A primeira foto deles juntos, tirada no dia em que a adoção foi finalizada. Ambos estavam sorrindo, mas era possível ver a hesitação nos olhos de Miguel, a incerteza de Thomas sobre como ser pai. Sabe o que aprendi sobre ser especial? Thomas disse, mostrando a foto para Miguel. Não é sobre fazer coisas grandes que todo mundo vê. É sobre fazer diferença na vida das pessoas que importam. Sua avó estava certa. Você é especial. Mudou completamente a minha vida. Como assim? Thomas se sentou ao lado de Miguel, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Antes de você, eu tinha muito dinheiro, muito sucesso, mas não tinha propósito. Era como viver em uma casa enorme mas vazia. Você me ensinou que riqueza real não é o que você tem, é o que você compartilha. É ter alguém para cuidar e que se importa com você. Miguel processou isso por um momento. Então somos especiais juntos? Exatamente. Naquela noite, durante o jantar em seu restaurante favorito, um pequeno lugar italiano que se tornou tradição deles, Miguel fez um anúncio que pegou Thomas de surpresa. Quero ajudar outras crianças, disse Miguel, cortando o macarrão com a seriedade de um pequeno adulto. Crianças como eu era. Você acha que poderíamos fazer isso juntos? Thomas sorriu, orgulho irradiando de cada fibra do seu ser. Acho que sua avó ficaria muito orgulhosa de ouvir isso. E sim, claro que podemos. Meses depois, a Fundação Miguel e Thomas Wellington foi estabelecida, focada especificamente em conectar executivos bem-sucedidos com crianças que precisavam de orientação e apoio. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre tempo, atenção e a crença fundamental de que toda criança merecia a chance de ser especial. Numa manhã de primavera, Thomas estava em seu escritório quando Miguel entrou correndo, segurando um troféu pequeno mas significativo, primeiro lugar na feira de ciências da escola. Pai! Pai! Ganhei! Miguel praticamente voou para os braços de Thomas, que o girou no ar, ambos rindo. Naquele momento, olhando para o rosto radiante de seu filho, Thomas finalmente entendeu o que havia procurado a vida toda sem saber. Não era sucesso profissional, não era riqueza, não era reconhecimento. Era isto,
O menino chamando de pai, orgulhoso de compartilhar suas vitórias. Era certeza de que havia quebrado o ciclo, de que Miguel cresceria sabendo que era amado incondicionalmente. Aquela noite chuvosa, 2 anos atrás, um choro perdido na escuridão havia mudado 2 vidas para sempre. E agora, através da fundação, esse choro